E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Beleza. Sejam muito bem-vindos a mais um Comentando o Apocalipse. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, convenhamos, já causou muita tremedeira e talvez até alguns pesadelos por aí, o arrebatamento. Nossa, é verdade. Carros abandonados, crianças chegando em casa e dando de cara com o vazio. Que medo. Essa ideia realmente mexeu com a imaginação de muita gente, especialmente depois daquela série Deixados para Trás. Sim, fez o maior sucesso, né? Somente lá nos Estados Unidos. Lá a ideia do arrebatamento é bem popular, né? Aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, como no Reino Unido, a galera encara com um pouco mais de, digamos, ceticismo. Com certeza. É. Mas, brincadeiras à parte, essa crença no arrebatamento, do jeito que é realmente retratada, pode gerar uma ansiedade, um medo, principalmente nas crianças. É algo para a gente refletir. Sem dúvida. Mas vamos direto ao ponto. O que a Bíblia realmente diz sobre esse tal arrebatamento? De onde surgiu essa ideia toda? Bom, o texto mais usado para comprovar o arrebatamento é aquele lá em Tessalonicenses. Capítulo 4, versículos 16 e 17. Olha só o que diz. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com a voz de um arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos presentes com o Senhor. E aí? É isso mesmo que vai acontecer. Tipo, a gente vai sair voando daqui a qualquer momento. Calma. Para entender o que Paulo quis dizer nesse trecho, a gente precisa voltar no tempo, mergulhar no contexto histórico e teológico da época. E já não é uma coisa. O próprio Jesus, em seus ensinamentos, nunca descreveu um evento assim. Sério. Mas e aquelas passagens sobre o Filho do Homem vindo sobre as nuvens? Tipo, como a gente vê em Marcos capítulo 13, versículo 26, e Marcos 14, versículo 62. Não significam que Jesus vai voltar, tipo, literalmente nas nuvens. Ótima pergunta. Na verdade, essas passagens, elas se referem à vindicação de Jesus, ao reconhecimento dele como Messias. Seria mais como uma declaração pública, uma afirmação do poder e da autoridade de Jesus, e não necessariamente um retorno físico e literal como a gente imagina. Entendi. E aquelas parábolas sobre um rei ou mestre voltando? Tipo a que tem em Lucas capítulo 19, versículos 11 a 27. Essas parábolas, originalmente, falavam sobre o retorno de Deus a Jerusalém, não sobre Jesus voltando para a terra. É como se a volta de Deus representasse a restauração da ordem, da justiça, da paz. E, pelo jeito, Jesus via esses eventos como algo dentro da história, não como o fim dela. Caramba. Então a gente pode dizer que a ideia de Jesus voltando do nada e levando todo mundo embora, não bem o que ele estava falando. Exatamente. A ascensão e a segunda vinda de Jesus são doutrinas importantíssimas no cristianismo, mas a forma como são retratadas, principalmente em obras como Deixados para Trás, que a gente já mencionou, não condiz exatamente com o que a Bíblia realmente diz. Mas e aí, como a gente entende essa história de céu? Sempre imaginamos como um lugar lá em cima, né? É aí que a gente precisa de uma cosmologia um pouco mais elaborada. A ideia de céu, no sentido bíblico, pode ser entendida como uma dimensão diferente, um espaço-tempo diferente, não é tão simples quanto um lugar físico acima de nós. Então o céu não é uma cidade gigante nas nuvens. Mas, e aí o que a Bíblia diz sobre esse novo mundo, essa nova realidade? O Novo Testamento, se baseando nas antigas profecias, fala sobre Deus recriando o céu e a terra. Imagina só, uma nova criação, livre da morte, da dor, da corrupção. Textos como Romanos 8.18, 27, Apocalipse 21.1, Isaías 65.17 e Isaías 66.22 falam sobre isso. Uau! E como Jesus se encaixa nesse novo mundo? Aí que tá. É nesse novo mundo que Jesus se revela em toda a sua glória. Colossenses 3.4 e 1, João 3.2 mencionam esse momento. É muita coisa para absorver. Mas, voltando para o Paulo, o que ele queria dizer em Tessalonicenses com toda aquela linguagem, digamos, poética? Boa pergunta. A descrição de Paulo sobre a volta de Jesus em Tessalonicenses 4 é uma versão mais elaborada, mais artística do que ele já tinha dito em outros trechos, como em Coríntios 15.51 e 54 e Filipenses 3.20 e 21. Nesses textos, a ênfase está na transformação dos crentes, na passagem para a imortalidade. É sobre isso que Paulo está falando em Tessalonicenses também, mas ele usa imagens, metáforas, para dar mais impacto à mensagem. Só que, coitado, ele não imaginava que essas metáforas seriam interpretadas de forma tão literal 2000 anos depois. Tadinho do Paulo. Mas me explica uma coisa, de onde ele tirou essas imagens, essas metáforas? Ele se inspirou em algumas fontes bíblicas e políticas da época. Primeiro, ele usa a imagem de Moisés descendo do Monte Sinai com a Torá. Lembra da história? A trombeta toca, uma voz poderosa se faz ouvir, e depois de uma longa espera, Moisés desce para ver o que está acontecendo. Ah, entendi. E as outras fontes? A segunda é o livro de Daniel, capítulo 7, onde o povo dos santos do Altíssimo é exaltado e se senta ao lado de Deus em glória. Essa metáfora aqui nos evangelhos aplicada a Jesus, aqui se aplica aos cristãos que estavam sofrendo perseguição. Faz sentido. E a terceira? A terceira fonte é a tradição romana da época.
Quando um imperador visitava uma província, os cidadãos saíam da cidade para recebê-lo em campo aberto e o acompanhavam de volta em grande estilo. Era como uma procissão triunfal. Que legal. Então, essa imagem do povo encontrando o Senhor nos ares também tem a ver com essa tradição. Exatamente. A ideia é que o povo vai encontrar Jesus e, em seguida, o acompanhará de volta para um mundo renovado, uma grande festa. Tipo uma parada da vitória. Bem mais emocionante do que um simples sequestro para o céu, né? E muito mais condizente com a ideia de um novo céu e uma nova terra. Com certeza. É importante a gente entender que essas metáforas de Paulo não devem ser interpretadas ao pé da letra, como a série Deixados para Trás fez. O foco é a transformação do mundo, não a fuga dele. Então já sabe, galera, nada de mala pronta para fugir para lugar nenhum. O negócio é ficar por aqui mesmo e curtir a festa da nova criação. E por falar em curtir a festa, a gente vai fazer uma pausa rapidinho para um cafezinho. Voltamos já para continuar essa conversa. Isso aí. E não se esqueçam de deixar seus comentários, curtir o vídeo e compartilhar com a galera lá no nosso canal comentando o Apocalipse. A gente quer saber o que vocês acham de tudo isso. Você está ouvindo o programa Além do Fim Podcast, aqui no canal Comentando o Apocalipse. E aí, pessoal? Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho aqui no arrebatamento. É isso aí. Já deu para perceber que essa história toda tem bem mais nuances do que a gente imaginava, né? Mas é. Não é só pegar um foguete e partir para o abraço com o Papai do Céu. Tem metáfora para tudo quanto é lado, interpretação, contexto histórico. É por isso que a gente precisa ter cuidado para não sair por aí espalhando fake news apocalípticas, né? Verdade. E a gente nem tocou num ponto crucial. As implicações dessa crença no arrebatamento, do jeito que ela é difundida por aí, para nossa relação com o mundo, com o planeta, com as outras pessoas. Falando nisso, que tipo de visão de mundo essa ideia sustenta? Será que ela nos incentiva, sei lá, a cuidar melhor do planeta ou a simplesmente ignorar os problemas pensando, o mundo vai acabar mesmo, para que me preocupar? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, sabe? Porque se a gente acredita que o mundo vai acabar a qualquer momento e que só os escolhidos vão se salvar, qual a motivação para lutar por justiça social? Para preservar o meio ambiente, para construir um mundo melhor. Faz sentido. É como se a gente virasse as costas pro mundo, né? Tipo, a festa vai ser lá em cima. Pois é. E essa desconexão pode ter consequências bem perigosas. A gente pode acabar não se importando com o sofrimento do próximo, com as injustiças, com a destruição do planeta. Afinal, Deus vai resolver tudo no final, né? Liro, que preguiça. E o pior é que essa postura vai totalmente contra tudo que Jesus ensinou, né? Ele sempre se preocupou com os pobres, com os doentes, com os marginalizados. Ele nos chamou para amar o próximo, para cuidar da criação, para construir o reino de Deus aqui agora. Com certeza. A mensagem de Jesus é de engajamento, de transformação, de esperança. Não de fuga, de alienação, de descaso com o mundo. E essa ideia de transformação, de renovação, tem tudo a ver com a visão bíblica do novo céu e nova terra, né? Não é uma fuga para um lugar distante, mas uma recriação. Uma restauração de tudo que foi corrompido pelo pecado. Exatamente. E essa restauração começa aqui. No nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas ações, a gente precisa resgatar a visão holística de Paulo, que entendia a criação como um todo interligado e não como algo separado da nossa fé. Ou seja, cuidar do planeta, lutar por justiça social, amar o próximo. Tudo isso faz parte da nossa missão como cristãos, independente de quando Jesus vai voltar. Exatamente. A gente não pode se deixar levar por essa visão dualista. Se para a fé da vida prática, Santa Terra, a nossa fé precisa se traduzir em ações concretas, em amor, em compaixão, em cuidado com a criação. Falando em cuidado com a criação, a gente precisa ter cuidado também com as interpretações que a gente dá para a Bíblia, né? Principalmente quando essas interpretações geram medo, ansiedade e nos fazem querer fugir do mundo, como a gente estava falando agora. É verdade, a gente precisa ter senso crítico, buscar diferentes perspectivas e principalmente usar a razão e o bom senso para não cair em armadilhas teológicas. É importante a gente lembrar que a Bíblia foi escrita num contexto histórico e cultural específico e que a gente precisa levar isso em consideração na hora de interpretar os textos. E claro, a gente também precisa estar atento à manipulação, né? Muitas vezes, essa ideia do arrebatamento é usada para controlar as pessoas, para gerar medo, para fazer com que elas submetam a determinadas doutrinas ou líderes religiosos. Com certeza. É aquela velha história. Se você não fizer o que eu digo, vai ficar para trás. É uma forma de manipulação, de abuso de poder,
que a gente precisa denunciar e combater. A fé verdadeira liberta, não aprisiona, né? Ela nos leva ao amor, à compaixão, à justiça, à esperança, não ao medo, à culpa, à submissão cega. A gente precisa usar a nossa inteligência, nossa capacidade de questionar, de pensar criticamente. Afinal, Deus deu um cérebro para isso, né? Exatamente. E é usando esse cérebro que a gente consegue discernir o que é de Deus e o que não é. O que é verdadeiro e o que é falso. O que nos liberta e o que nos aprisiona. A fé não é um salto no escuro, mas uma caminhada consciente em direção à luz. E aí, galera? O que vocês têm achado dessa conversa? Deixem seus comentários, curtam o vídeo, compartilhem com a galera lá no nosso canal, comentando Apocalipse. A gente quer saber a sua opinião sobre tudo isso. E por falar em opinião, a gente quer saber, você já tinha parado para pensar sobre essas implicações da crença no arrebatamento? É isso aí. A gente quer ouvir vocês. Contem pra gente o que vocês acharam dessa conversa, quais as dúvidas que surgiram. E, principalmente, como essa nova perspectiva sobre o arrebatamento impactou a sua fé e a sua visão de mundo. Afinal, comentar o Apocalipse é com a gente mesmo. Você está ouvindo o programa Além do Fim Podcast, aqui no canal Comentando Apocalipse. Voltamos para a reta final do nosso papo sobre o arrebatamento. Pois é, galera. Depois dessa viagem no tempo, por entre tantas ideias, tantas interpretações, a gente viu que essa história do arrebatamento não é tão simples quanto parece, né? Não é só pegar um Uber pro céu e dar tchau pra terra. Não. A gente precisa ir mais fundo na Bíblia, entender o contexto histórico e principalmente refletir sobre como a nossa fé influencia a nossa vida aqui e agora. Exatamente. A fé não é um botão de desligar para o mundo. É. E aí, pensando em tudo que a gente conversou até agora, qual a principal lição que a gente tira dessa análise do arrebatamento? Para mim, uma das principais lições é a importância de ler a Bíblia com cuidado. Sabe, buscando entender o contexto, as metáforas, a mensagem principal. A gente não pode sair por aí interpretando tudo ao pé da letra, como se fosse um manual de instruções, sem levar em conta a época em que foi escrito, a cultura, a linguagem. É como tentar entender um funk de hoje em dia usando um dicionário do século XIX. Verdade. E essa leitura atenta da Bíblia nos leva a uma segunda lição importantíssima. A gente precisa questionar as interpretações que nos são apresentadas. Principalmente aquelas que geram medo, ansiedade e nos fazem querer fugir do mundo. Afinal, a gente já viu que o foco da mensagem bíblica é a transformação, a renovação, não a fuga. É verdade. A gente precisa usar nosso senso crítico, buscar diferentes perspectivas e, principalmente, usar a razão, o bom senso, para não cair em ciladas teológicas. Deus nos deu um cérebro para pensar, para questionar, para analisar. E a fé, quando é autêntica, não tem medo da razão. E por falar em ciladas, a gente precisa estar sempre atento à manipulação, né? Muitas vezes essa ideia do arrebatamento é usada para controlar as pessoas, para gerar medo, para fazer com que elas obedeçam cegamente a certos líderes ou doutrinas. É como se dissessem que se você não seguir o que eu digo, vai ficar para trás. É aquela velha tática do terror, né? Mas a gente não pode cair nessa. A fé verdadeira liberta, não aprisiona. Ela nos leva ao amor, à compaixão, à justiça, à esperança. Não ao medo, à culpa, à submissão cega. A gente precisa ter coragem de pensar por nós mesmos, de buscar a verdade, de construir o nosso próprio caminho. Com certeza. E esse caminho, como a gente já conversou, passa pela transformação do mundo, pela construção de um futuro mais justo, mais fraterno, mais sustentável. Não adianta a gente ficar esperando um milagre acontecer, o foguete descer do céu para nos tirar daqui. O milagre acontece quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente se engaja na luta por um mundo melhor, quando a gente vive o evangelho no dia a dia. E aí, galera, que tal a gente deixar de lado essa fantasia de fuga e abraçar a missão de transformar o mundo? De construir o reino de Deus aqui e agora. Afinal, como diria o poeta, o céu não espera por ninguém. O céu se faz a cada instante. É essa aí. Vamos usar a nossa fé como motor de mudança, como fonte de esperança, como inspiração para amar o próximo e cuidar da criação. E pra gente finalizar esse nosso mergulho profundo no arrebatamento, que tal a gente abrir espaço pra galera continuar essa conversa? Deixem nos comentários aqui no vídeo, contem pra gente o que vocês acharam do nosso papo, quais as dúvidas que surgiram e principalmente como essa nova perspectiva sobre o arrebatamento impactou a sua fé e a sua visão de mundo. Lembrando, comentar o Apocalipse é com a gente mesmo. Então não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentando Apocalipse e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos. Até a próxima! Valeu, galera, fiquem na paz. E até mais.